Prezados irmãos e irmãs que nos acompanham pela internet, irmãos e irmãs aqui em nossa paróquia, São Sebastião de Elidianópolis, Jesus elogia Pedro pela resposta dada. Pedro disse a Jesus: Tu és o Cristo, Filho de Deus, quando Jesus pergunta para eles, os discípulos, quem ele é para eles. E nosso Senhor diz assim: não foi ser humano nenhum que te revelou isso, Pedro, mas o meu Pai que está nos céus. Em Mateus 16, 17, nosso Senhor diz: não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Quer dizer, Pedro, você tem essa resposta, não porque você perguntou para alguma pessoa, ou que falam por aí sobre mim, mas você mesmo fez uma experiência divina na sua vida. E por isso que você me reconhece como Deus, como Salvador, o ungido, aquele que o Pai enviou para salvar o mundo do pecado. Parabéns, Pedro. Isso significa, meus irmãos e minhas irmãs, que Pedro tem uma vida de oração. Porém, mais para frente, já no versículo 23, Pedro é corrigido por Jesus. Porque ele dá uma resposta, ou seja, ele faz uma afirmação que não é por uma vida de oração, mas conforme o mundo pensa, as pessoas pensam sem estarem em oração. Quando Jesus começa a explicar que ele vai passar pelo sofrimento, ele vai passar pela situação de julgamento, ele vai ser entregue, né? Por favor, olhe para o padre que está falando, por gentileza, eu estou explicando para vocês, por favor. E aí, o que acontece? Aí, Pedro responde assim, isso no versículo 23 do capítulo 16 de Mateus: não que não aconteça isso com o Senhor, que afaste de ti esse sofrimento. E daí Jesus chama Pedro de Satanás. Afasta de mim, Satanás. Você tem em seu pensamento as coisas do mundo, não de Deus. E depois nós sabemos que Pedro negou Jesus 3 vezes, quando Jesus foi crucificado, foi levado para ser crucificado, para ser preso e depois crucificado, disse que não conhecia Jesus para as pessoas, e após a ressurreição de nosso Senhor aparece para Pedro e pergunta para ele: Pedro, tu me ama mais do que estes? Quer dizer, do que as pessoas? E pergunta 3 vezes: tu me amas, me amas, me amas? João capítulo 21, versículo 15 a 17. E pela resposta de Pedro, que diz: sim, o Senhor sabe tudo, sabe que eu te amo, Jesus diz: então cuida das minhas ovelhas. Então nosso Senhor, Ele quer alguém para cuidar das ovelhas dele, que tem uma vida de oração, que não vai pela conversa dos outros, o que as pessoas pensam ou deixam de pensar, mas pela vida de oração dele. Porque ele chama a atenção de Pedro, ele corrige Pedro, ele também elogia Pedro quando é para elogiar. Se não tiver em sintonia com Deus, numa vida profunda de oração, não é possível cuidar da igreja de Jesus, do rebanho, dos filhos de Deus. E tem que amar,
mais a Jesus Cristo do que as pessoas. Tu me amas mais do que estes, ou seja, mais do que as pessoas. João capítulo 21, versículo 15 a 17. E hoje Jesus diz: Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou que eu sou filho de Deus, mas o meu Pai que está nos céus. E por isso tu és pedra, e sobre você eu construirei a minha igreja. Então nosso Senhor quer construir a igreja sobre uma pessoa, o fundamento, um alicerce sólido, que tem uma vida de convicção em Deus. Não é uma pessoa que é Maria vai com as outras, segundo o ditado popular, que onde os outros falam, vai ouvir, deixa-se levar por conversas, por ensinamentos do mundo, da situação sociológica, mas uma pessoa de oração. E só é possível ligar e desligar se tiver esta união com Deus, senão não liga e desliga. Quando nosso Senhor diz: tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. O ligar e desligar de Pedro, o chefe da igreja, é consequência de uma vida de oração, de união com Deus. Se não tiver isso, não tem como ligar e desligar. Porque a chave é dada para ligar a desligar, ou desligar, ligar ou desligar, depois de constatar que ele tem uma vida de oração. Não foi da carne nem o sangue que disse quem eu sou para você, mas o meu Pai que está no céu. Ou seja, você reza, você conversa com o Pai. Você é um homem que não quer decidir as coisas por você mesmo, ou pelo que as pessoas dizem, ou pelo que o mundo ensina, mas pelo que Deus ensina. Aí alguém pode dizer assim: mas padre, nós vemos algumas autoridades da Igreja Católica hoje por aí, nas redes sociais, porque hoje todo mundo tem acesso à internet, que nos deixa tristes, padre, algumas autoridades da igreja que às vezes tomam atitudes conforme o mundo pensa, passando por cima dos mandamentos da lei de Deus, manipulando, modificando os ensinamentos da doutrina de Jesus Cristo. O que você me diz, padre? Eu acabei de explicar que só é possível ligar no céu quando se tem vida de oração. Senão não existe autoridade. A pessoa pode se dizer que é uma autoridade, pode se postar, se posicionar como autoridade, mas se ela está fora da conformidade com o ensinamento de Nosso Senhor, com a doutrina, ela não está ligando nada no céu, e também desligando nada. Ela, infelizmente, Deus não abençoa uma mentira, uma dúvida, uma falsidade, uma manipulação dos seus ensinamentos. Depois, no versículo 18 de capítulo 16 de Mateus, hoje, Jesus diz: as forças do inferno não poderão vencê-la. Vencê-la quem? A minha igreja. Pode. Nem o diabo pode vencer a igreja de Jesus Cristo, o ensinamento dele. Nem o diabo. Ele pode de repente abalar, desanimar as pessoas, tentando elas a fazer as coisas de outro jeito, mas vencer a igreja de Jesus Cristo não vence. Por que não vence? Porque é invenção de Deus. O diabo é uma criatura, ele não é Deus.
Ele pode ter grande poder sobre seduzir as pessoas, como seduziu Eva, como seduz todos nós. Muitas vezes nós caímos pela nossa limitação, que somos fracos, mas depois nós nos levantamos, porque Deus deixou o quê? A confissão. Jesus deixou o poder de perdoar os pecados. A igreja perdoa os pecados em nome de Cristo. Não tem como o demônio vencer. Ele sempre perde, é um derrotado. Nosso Senhor Jesus Cristo fundou a igreja e nela deixou condições de ser vitoriosa essa igreja, de nunca perder. Imagina só, alguém que inventa algo que é invencível, que nada pode destruir, nem o demônio. Antes da missa atendi várias confissões, parabéns. Para mim é uma alegria, eu me sinto feliz. Sabe o que engrandece, alegra o coração de um padre? É quando tem bastante gente confessando. Você quer ver um padre que tem vocação se sentir feliz na sua vocação? É atender confissões. Porque eu olho para mim, um miserável que eu sou, pecador, que eu também me confesso com outro padre. Saber que Jesus está me usando das minhas mãos para absolver em nome dEle. Que maior milagre do que isso? Eu, um comedor de feijão como todos vocês, de mérito nenhum da minha parte, mas de pura misericórdia e bondade de Deus com a minha pessoa frágil e limitado. Saber que a graça de Deus concede a você o perdão do seu pecado, que depois que você confessar, se você morrer, você vai direto para o céu, nem no purgatório passa. Porque Jesus disse: a quem perdoar os pecados serão perdoados, a quem não perdoar serão retidos. Imagina. Por isso que o demônio tem um ódio. Ele tem um ódio de todo mundo que é demônio, lógico, mas dos padres principalmente. Nós somos inimigo número 1 dele. E é por isso que às vezes autoridades da igreja causam escândalos. Porque nós somos pecadores. Ele vai fazer de tudo para impedir que a graça de Deus vá na pessoa. Através do quê? Dos instrumentos da graça. Vem uma torneira que sai água, alguém fica odioso por sair água da torneira, não quer que ela molhe nada, vai fazer o quê? Vai dar um jeito de quebrar aquela torneira, ou de colocar alguma coisa dentro dela que impeça a água de sair. E o maligno é a mesma coisa com os instrumentos da graça de Deus, que são os padres, as autoridades de Jesus Cristo nesse mundo, padres e bispos e cardeais e papa. Ele vai dar um jeito de atrapalhar essa água da graça de Deus sair. Porque imagina, se ele conseguir atrapalhar a vida de uma autoridade de Jesus Cristo nesse mundo, que dá absolvição dos pecados, quantas pessoas vão ficar sem ser absolvidas do pecado? Quantas pessoas vão ficar sem receber a Eucaristia, que é o corpo e sangue de Jesus? Sem a graça, sem a presença de Cristo? Você já pensou? E Jesus disse para Pedro: as forças do inferno não poderão vencer a minha igreja. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, não fiquemos desesperados. Já tentaram várias vezes, desde que existe a igreja de Cristo no mundo, destruir, mas nunca conseguiram. Várias autoridades dentro da igreja católica nunca conseguiram, não vão nunca conseguir. Teve uma autoridade chamada Ário, era um bispo, tentou de todo jeito, não conseguiu. Teve um outro chamado Lutero, não conseguiu também. E assim vários, sempre aparecendo. Lutero era padre e monge, não conseguiu. Nós vemos aqui
Hoje em Isaías capítulo 22, versículo 22. Capítulo 22, versículo 22. Sabe o que Deus faz? Ele destitui o ministro Sóbida do seu cargo e dá as chaves do palácio do rei Davi para ele assim, e diz para ele assim: quando você abrir, ninguém poderá fechar, e quando você fechar, ninguém poderá abrir. Antigo Testamento, leitura de hoje. Quer dizer, não significa que existem pessoas que se dizem autoridades de Cristo, que receberam uma missão de cuidar do rebanho de Cristo, de orientar esse rebanho que fica por aí, manipulando, modificando a doutrina, levando pessoas ao pecado, que Deus está de acordo com elas, está ligando lá em cima o que elas ligam aqui errado. Não, porque se Deus não quer, Ele não vai ligar. Jesus não disse para Pedro: olha, foi o Pai que te revelou isso, não foi nenhum ser humano desse mundo, que eu sou o Salvador. Você me ama mais do que esses, mais do que as coisas do mundo? Então, a oração e a renúncia aos gostos pessoais, às vontades desta terra, deve estar em primeiro plano de uma pessoa que é autoridade da Igreja de Jesus Cristo. Em Romanos 11, versículo 36 hoje, Paulo diz aos romanos, São Paulo: tudo é dele, tudo é de Deus, por ele e para ele, a ele a glória para sempre. É de Deus. Você vai querer modificar as coisas de Deus? Não consegue. Você pode até tentar, mas Deus vai sempre estar agindo naqueles que são instrumentos fiéis dele. Às vezes vão ficar poucos, vão ficar poucos. Como dizia o saudoso Papa Bento XVI, na sua pequena reflexão sobre a situação atual da Igreja Católica. Quem puder acompanhar, à minha direita, naquele banner que está ali, acompanhe a leitura. Em breve teremos a mensagem de fé reduzida a uma visão política. Tudo parecerá perdido, mas na fase mais dramática da crise, a igreja renascerá. Será menor, mais pobre, mas também mais santa, porque não será mais a igreja daqueles que procuram agradar o mundo, mas a igreja dos fiéis a Deus e a sua lei eterna. Porque é assim que Deus trabalha. Um pequeno rebanho resiste ao mal. Um rebanho indomável, invencível, porque não se deixa levar pelas coisas do mundo, mas pela palavra de Deus.